separada, tá? A gente não teria como recuperar a frase sozinha, que envolve múltiplos fatores. Esse que já dá a ideia de continuidade, tá certo? Então, resolvemos aqui a primeira parte. Vamos para a segunda. Joel já tinha dito lá que retiraria o segundo ponto e vírgula. Então, vamos ver se isso acontece, vocês concordam? Para compreender sua dinâmica, tem uma vírgula aí. É necessário considerar o contexto histórico e as políticas públicas implementadas ao longo do tempo. Vírgula correta aí, nessa parte da segunda frase, logo depois de dinâmica, vocês manteriam essa vírgula na construção desse texto? Sim ou não? Vírgula depois de dinâmica, sim ou não? Deixaria? Deixaria vírgula e tiraria o ponto e vírgula. Manteria vírgula. Joel tá achando essa vírgula estranha depois de dinâmica? Ela só está aparecendo, hein, Joel? Lembram que a gente viu a estrutura básica da frase? Que quando a gente está na ordem direta, a gente começa com o sujeito, depois vem o verbo, o complemento e a circunstância. Quando a gente inicia a frase com um elemento que não é o sujeito, né, não é o verbo ali, principalmente quando se trata da circunstância, que é passeadeira, você tem que colocar a vírgula depois para separar esse elemento, essa circunstância. E veja que a informação para compreender sua dinâmica não é aquela perguntinha da circunstância, para que acontece isso? Então, a circunstância vai indicar o quando, o onde, o como, o porquê, o para quê. Então, essa primeira informação é a circunstância. Para que é necessário considerar o contexto histórico e as políticas? Para compreender sua dinâmica. Então, se a circunstância saiu do fim da frase, que é o seu lugar de origem, e foi lá para o início, a gente tem que marcar com a vírgula. A conclusão que nós temos aí é que essa vírgula é necessária, ela precisa estar aí para mostrar para o leitor que houve uma inversão da ordem direta. A circunstância está iniciando, tá? Então, a vírgula aqui, ó, tá ok, depois de dinâmica, certo? Agora, esse ponto e vírgula, como vocês colocaram aí no chat, de maneira geral, foi o que eu vi, né? Ele está interrompendo aqui uma enumeração, lembra? Só que essa enumeração, ela tá, ó, só tem dois elementos e essa enumeração está unida pelo E. Então, quando você tem enumeração curtinha e ela é ligada pelo E, só tem dois, você não vai colocar o ponto e vírgula. O E já vai trazer essa ideia de que são dois elementos, tá certo? Então, para que a gente possa observar a pontuação desse texto, o que nós temos aqui é basicamente o que vocês falaram. A primeira modificação aqui que vocês fizeram pode ser feita aqui, ó. Ou você deixa sem a vírgula, ou você coloca a vírgula aqui antes do quê? Aquela segunda, né? Fatores sociais é a enumeração. Na terceira vírgula, nós vamos ter a marcação aí da circunstância que saiu da sua posição original. E esse E aqui, aliás, é necessário considerar desculpe, aqui está esse E não precisaria de nada. Eu apaguei, mas na hora de salvar o arquivo ficou. Então, nesse segundo aqui,
você poderia dizer apenas a frase com os dois elementos, né? É necessário considerar o conteúdo, o contexto histórico e as políticas públicas implementadas ao longo do tempo, sem nada, tá? Então, desconsiderem essa marcação aqui, porque ela ficou errada aí na hora do slide, que eu tirei o ponto e vírgula, mas acabou ficando aí a marcação da vírgula. É isso, tá bom? Então, nós temos aí a necessidade de ter apenas as duas vírgulas na primeira frase, o ponto final, a vírgula que para separar a circunstância, e depois não precisa mais de nada aí na sequência da frase. E aí nós teríamos um texto adequado, tá? Então, o que a gente pode observar é o seguinte: a pontuação depende muito da intenção de quem produz o texto. Quando a gente lê, pode haver uma dupla interpretação se a pontuação foi mal colocada no texto. Então, é por isso que a gente, às vezes, pode dizer assim: ah, aqui, se tiver a vírgula, vai ter o sentido X. Se não tiver a vírgula, vai ter o sentido Y. Então, a gente tem que entender que o que não pode acontecer no texto é usar o sinal de pontuação totalmente fora aí da sua necessidade, que foi, nesse caso aí, o primeiro ponto e vírgula e o segundo, tá? Esses dois não poderiam realmente estar aqui. E o restante a gente pode considerar como adequado, tendo em vista aí a possibilidade, inclusive, né, de você colocar uma vírgula ou não no primeiro caso, tentando aí descobrir qual seria o sentido que o produtor do texto, né, gostaria de dar com a pontuação. Tudo bem? Então, conseguimos aí esclarecer os usos inadequados, as possibilidades. Alguma dúvida que tenha ficado aí nesse primeiro texto aí que a gente viu? Podemos continuar? O segundo ponto e vírgula parece bem estranho antes do E, era exatamente isso, tá, Lucas? Ele estava estranho porque ele estava inadequado. E aí, a gente podendo continuar, a gente vai, então, para esse caso aqui, ó, que eu gostaria que vocês também analisassem aí, para observar se a pontuação desse texto está adequada, ou se vocês fariam aí alguma correção. Tempinho aí para vocês poderem observar essa construção de texto. A pergunta é: vocês manteriam o texto do jeito que está? Sim ou não?
Vi aí as respostas no chat. Temos aqui, de novo, a observação quanto ao ponto e vírgula, não é isso? Vamos observar, então, como é que a gente pode analisar esse contexto. Quanto aos 2 pontos aqui, tudo bem, não é isso? A gente tem aqui os 2 pontos, porque ele vai citar aqui quais são as ações, não é isso? E aí, temos aqui uma enumeração, que é o caso que a gente deve observar. Existe uma enumeração. Quando existe a enumeração, de maneira geral, a gente vai usar a vírgula, tá certo? Então, sim, nós poderíamos substituir esse ponto e vírgula, o primeiro, né? E até o segundo, por vírgula, tá? Por que aconteceria isso? Porque temos uma enumeração. Mas vocês podem também lembrar que nós vimos que o ponto e vírgula serve para separar os elementos de uma enumeração complexa. Lembra disso? E vocês podem observar que quando vai fazer essa enumeração, nós temos aqui diversas frentes. Essas frentes, elas estão relacionadas a fatores diferentes aí, né? Um é o consumo de recursos naturais, que é bem diferente de incentivo à reciclagem e economia. Então, um é reduzir o consumo, o outro é reciclagem. Então, são de naturezas distintas. E o terceiro é a promoção de políticas públicas, tá? Aí vocês podem pensar assim, Mônica, mas esse E que está aqui, não é? Ele não encerra essa enumeração? Sim, mas se vocês prestarem atenção, tem um E aqui, ó, logo antes dele, que também poderia levar a pessoa que está lendo pela primeira vez o texto a pensar que incentivo à reciclagem é uma coisa e a economia circular seria outra. Então, para não haver a possibilidade de dúvida, podemos sim usar esse ponto aqui, né, ou melhor, esse ponto e vírgula, né, para separar o segundo elemento do terceiro, tá? Então, na realidade, o que nós temos aqui é o seguinte: não há erro na colocação do ponto e vírgula nesse texto. Eles estão adequados à função que ele pode ter dentro do texto. Enumerar, né, os fatores, e essa enumeração está relacionada a uma complexidade, tá? E aí, nós fazemos a colocação do ponto e vírgula tranquilamente. Sabendo, inclusive, que o terceiro elemento vem com o E, mas antes dele tem outro E. Aí, para não criar confusão, separaria. Então, se você começou com o ponto e vírgula para enumerar, você tem que continuar com ele. Mônica, eu gostaria de usar a vírgula. Poderia usar a vírgula. E teria que usar nos 2 casos. Consegui me fazer entender em relação a isso? Temos uma enumeração que poderia ser colocada aí a vírgula para separar os elementos ou ponto e vírgula. O importante é que, ao separar com um ou com o outro, você tem que fazer a escolha. Não pode separar inicialmente com a vírgula e depois passar para ponto e vírgula e vice-versa, tá? Então, a construção aí, diferentemente do anterior, não há inadequação. Há a opção de usar o ponto e vírgula para separar os elementos dessa enumeração. Então, considerando essa enumeração um pouco mais complexa, o ponto e vírgula está muito bem empregado aí. E é para isso que eu estou chamando a atenção de vocês, porque na semana passada, né, muitos aqui se pronunciaram dizendo, eu não consigo pensar em usar o ponto e vírgula.
olha aí uma situação em que você está escrevendo seu texto acadêmico e o ponto e vírgula poderia ser utilizado sem nenhum problema, tá? De inadequação aí, porque ele estaria na sua função corretamente empregado, tá certo? Então, é isso que a gente precisa fazer, é verificar como o sinal de pontuação, ele torna a informação mais clara, para que o leitor não tenha dúvidas. Sabe aquele vai e vem que eu comentei também? Que você começa a ler e tem que parar, voltar para entender o que foi feito ali na construção do texto. Com uma pontuação mais clara, mais organizada, essa parada que se dá na leitura para recuperar o sentido, ela acontece muito menos vezes, tá bom? Então, tá aí um caso que vocês podem pensar facilmente em usar o ponto e vírgula sem nenhum problema de ficar, né, achando que estaria inadequado. Entendido aí, nós vamos então tratar do nosso conteúdo programático que prevê aí o estudo dos dois pontos e das aspas. Eu acho que todo mundo lembra aí desses dois sinais de pontuação, não sei se vocês usam. E aí, no texto acadêmico é o que nos interessa mais, certo? Porque muitas vezes no dia a dia as pessoas não usam muito, nem dois pontos, nem aspas, mas no texto acadêmico são dois sinais de pontuação que são muito produtivos, que fazem com que exatamente a informação fique mais organizada para a leitura, tá? E aí o que acontece é que os dois pontos, assim como todos os outros sinais de pontuação, também têm a sua tarefa muito bem individualizada dentro do texto, principalmente dentro do texto acadêmico. Geralmente, quando a gente pensa em dois pontos, a gente pensa assim, citar alguma coisa. Ah, eu vou usar os dois pontos quando eu vou citar alguma coisa. E realmente, essa é uma das primeiras funções dos dois pontos, tá? Por que isso? Porque no texto acadêmico, por exemplo, né, que eu falei que o uso dele é muito produtivo, nós fazemos muitas citações. Lembram que nós, no primeiro dia, comentamos que nós precisamos fundamentar as informações que nós colocamos no nosso texto acadêmico? Nós não podemos partir do nada, da nossa opinião, ou da opinião de seja quem for. Você vai ter que buscar autores que já tenham estudado sobre aquele assunto, e esse estudo tenha sido validado. E aí você vai citar. E um dos casos mais comuns do uso aí de dois pontos é essa citação, tá? E o mais importante ainda, ó, é a citação direta curta. O que é citação direta? É aquela que você copia exatamente o texto do autor que você consultou. Então, você não pode mudar nada. Até mesmo se o autor, lá na edição do livro, do artigo, seja lá o que for, teve um erro de digitação, você não pode corrigir o texto do autor. Você tem que escrever exatamente do jeito que ele colocou lá, tá? Por isso que é uma citação direta. Você tem que ser fiel ao texto consultado. E curta, porque no texto acadêmico existem dois tipos de citação, basicamente é o que nós usamos, né? A citação curta e a citação longa. A curta é aquela que, quando você digita o texto, você tem até 3 linhas ocupadas com essa transcrição do texto citado aí.
Se ultrapassar 3 linhas, você já tem que fazer a citação longa, tá certo? E quando é que você vai usar os 2 pontos? Quando você vai citar uma citação, né? Você vai citar um trecho que é curto e também, dependendo da estrutura do texto, pode até acontecer de ter aí a citação longa, mas nós usamos muito mais as citações curtas, tá? A gente poderia dizer que, de maneira geral, os 2 pontos introduzem citações diretas, tá? Elas podem ser curtas ou longas. O caso mais comum é a citação curta, por isso que eu destaquei ela aí. Os 2 pontos também vão introduzir enumerações, como a gente já viu até no texto de hoje. Você vai fazer uma enumeração, e aí, para fazer essa introdução, você coloca uma frase que indica que você vai enumerar, coloca os 2 pontos. Então, veja que a função é sempre introduzir, tem uma informação anterior, para então aparecer a citação, a enumeração ou até mesmo a explicação ou um esclarecimento que se faça necessário dentro daquele contexto, tá? Então, vamos aos exemplos aqui para que isso fique mais claro. Olha aqui. Você está lá construindo o seu texto e aí você coloca a informação que vai introduzir a parte que você quer citar. Então, diz lá, ó, o autor ainda informa 2 pontos. A linguagem é um instrumento de poder, tá? Então, veja que a frase está, nesse caso, sendo introduzida por essa parte inicial, para dizer de quem é essa citação. Então, como é que a gente faz essa introdução? Utilizando aqui esses 2 pontos, tá? Então, ele introduz, né? Esse sinal de pontuação introduz a citação direta, curta principalmente, aqui nesse caso, para separá-la do texto principal. Então, você sabe que aqui, ó, é o texto principal, que no caso seria o texto de vocês ao escrever o TCC, o projeto de TCC, a questão, né, discursiva, lá a resposta da prova, né? Então, você vai citar, então, o que vem antes, né, introduzido para com os 2 pontos. E aí você vai ter a necessidade de interromper colocando esses 2 pontos. Mas a gente comentou aqui que existe também a citação direta longa. Então, nesse caso aqui, vejam que o texto que introduz, ó, a esse respeito, é preciso considerar que, como você vai fazer a citação longa, não pode colocar na mesma linha, tá? Então, você vai ter que interromper a sua frase. Então, essa frase introduz a citação longa, que deve, no texto acadêmico, receber aí uma formatação específica, que é essa separação do texto principal, que é o texto de quem está escrevendo. E aí, o que acontece? A citação, ela vai ficar aqui, ó, recuada na página, justificada aqui, ó, na margem direita, ela vai ter esse formato, né, de um retângulo certinho lá na página do trabalho, e aí você está já mostrando para o seu leitor, olha, esse parágrafo todo aqui não é meu, não fui eu que escrevi, foi, no caso aí, o autor que eu estou citando,
que nesse caso aqui é o Piovesan, 2005, página 45. E toda citação longa, ela precisa ter esse recuo, ela precisa ter essa forma destacada dentro do texto. Veja que ela ultrapassa as 3 linhas necessárias, né, para o limite da citação curta. A citação curta vai até 3 linhas. Se entrou na 4ª linha, você já tem que botar nessa formatação. E sempre, né, nos 2 casos, é importante colocar a indicação da referência, de onde veio essa citação. No caso da longa aqui, é o do Piovesan, você sempre coloca o autor, o ano da obra a que você se refere e a página em que a gente encontra esse trecho. Então, temos sempre essas indicações que são necessárias para que você ofereça a possibilidade de quem está lendo o seu texto saber encontrar essa citação na sua pesquisa, tá? E aí, os 2 pontos, no caso, eles vão ajudar a identificar que você está interrompendo aqui para introduzir, né, essa citação, seja ela curta, como é o primeiro exemplo, seja uma citação longa. Tudo certo até aí? Todo mundo entendeu? Citação curta, citação longa? Veja que na citação curta, ela vai seguir imediatamente a pontuação, tá? Na mesma linha, não vai haver alteração. Somente na citação longa que você tem que fazer essa separação. Aí o pessoal que faz trabalho acadêmico, né, tem que formatar de acordo aí com essas informações. Vejam que eu coloquei aqui, eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, que pulou aqui. O manual da UVA, vocês conseguem lá, eu já tinha citado para vocês, ele traz essa formatação já organizada do TCC de vocês, seja ele monografia, artigo científico, um relatório, né? Então, é importante que vocês procurem, quem ainda não sabe da existência, né? Que ele está disponível para vocês lá no portal do aluno, na parte lá da biblioteca, e que vocês devem baixar esse manual para poder utilizar na formatação dos textos de vocês, seja na entrega dos trabalhos escritos, nós estamos aí já às vésperas da A1, da avaliação, né, desse primeiro momento, e algumas atividades, elas são trabalhos escritos, então, esses trabalhos, eles devem ter essa formatação de acordo com o manual da UVA, tá certo? Porque cada instituição escolhe lá os seus parâmetros dentro do que é oferecido nas normas da ABNT. Tudo certo aí, pessoal? Vocês hoje estão silenciosos aí. Tá tudo bem? Podemos, então, continuar aqui com os 2 pontos, certo? Então, a gente viu que é para citação e vimos também lá na primeiro... Maravilha, Marcelo. Ó, Marcelo autorizou, estou continuando, hein? Os 2 pontos também servem para introduzir a enumeração, que foi o que a gente viu nos exemplos de hoje, ali na análise do texto, né? Em que você inicia uma informação que será complementada depois dos 2 pontos. Então, temos lá, ó, o experimento foi realizado em 3 etapas, 2 pontos. Aí você vai enumerar quais são as 3 etapas. Preparação da amostra, medição dos dados e análise estatística. Então, isso faz com que a pessoa que está lendo tenha mais clareza
e objetividade, porque ela vai saber exatamente quais são as 3 etapas. Então, você não precisa ficar colocando, nesse caso, palavras intermediárias, né, ou fazer outra frase. Você já interrompe e vai colocar logo depois os elementos que foram anunciados na primeira parte. Quais são esses elementos? As 3 etapas, tá? Érica está assistindo pelo celular. O celular já deixa, né, as nossas possibilidades aí um pouco mais limitadas, realmente. Mas que bom que está aí. Atenta, vamos lá. Seguimos com a com mais uma parte aí, né, dos 2 pontos que a gente viu, que temos lá citação, enumeração e as explicações, não é isso? Olha aqui como é que a gente vai introduzir, né, as explicações ou algum esclarecimento que você precise fazer. É dessa forma aqui, ó. Você está querendo explicar qual foi o motivo dessa pesquisa aí ter sido considerada inconclusiva, tá? Então, você afirma, a pesquisa foi inconclusiva. 2 pontos. Os dados coletados não apresentaram correlação estatística significativa. Então, a informação que vem depois explica a primeira afirmativa. Então, você pode utilizar os 2 pontos para interromper essa primeira informação e apresentar depois a explicação, o esclarecimento que você gostaria de deixar aí para o leitor, de por que a pesquisa ter sido inconclusiva. E aí você deixa isso de uma forma mais objetiva para o leitor se apropriar rapidamente aí dessa informação, tá certo? Então, a gente tem essas possibilidades aí do uso dos 2 pontos. Com isso, a gente já pode corrigir o nosso prazer de casa, tendo em vista aí que a gente já começou a entender mais claramente qual é o uso dos 2 pontos. E aí eu tinha deixado essa questão aí para vocês poderem me dizer qual é a opção em que o uso dos 2 pontos aí está inadequado. Esperando aí a resposta de vocês, do nosso prazer de casa. O pessoal está se posicionando, vamos lá. Até agora temos um consenso aí. Mais alguém? Vamos lá, pessoal? Estou aguardando aqui. Estou vendo vocês aqui no chat. Pelo visto, não houve dúvida. Que maravilha. Realmente, nós temos aqui como a opção correta a letra E.
E por que temos aí o problema na letra E? Porque a estrutura aqui não admite essa interrupção. Vocês podem observar que na letra A, nós temos aqui os 2 pontos para identificar, né, o que foi que o professor deixou claro. Isso aí é exatamente o último item que a gente viu. É uma explicação, é um esclarecimento. Então, o professor deixou claro alguma coisa, ou melhor, ele vai aqui introduzir essa informação. Os trabalhos devem ser entregues na sexta-feira. Então, você está dando essa informação. Na segunda, nós temos aquela enumeração que vai ser objetivamente apresentada para o leitor, dizendo aí quais são os argumentos que a aluna apresentou: clareza, objetividade, profundidade. O relatório concluiu, aí você também vai dar essa informação, esse esclarecimento. Os dados foram insuficientes para validar a hipótese. E na letra D, você também tem aí uma enumeração que está sendo introduzida para que objetivamente o leitor consiga identificar mais rapidamente quais são os temas que essa pesquisa aborda, né? Na última, na letra A, na letra E, desculpe, nós temos aqui, olha só, exatamente uma frase padrão, com aquela estrutura da ordem direta. Sujeito, tá? Então, o artigo é o sujeito, discute é aqui o verbo, não é isso? Os desafios da educação vêm aqui, ó, como complemento, e no Brasil é o onde, é aquela circunstância que vai dizer onde isso acontece. É a circunstância. Então, olha, nós temos aqui a ordem direta, porque o verbo discutir, ele precisa de um complemento, não é isso? O artigo discute alguma coisa. O complemento desse discutir precisa estar na estrutura da frase. Você não pode interromper nem pela vírgula, como a gente tinha visto, né? E também não pode ver a colocação de qualquer outro sinal que interrompa essa sequência. Então, no caso aqui, a frase, quando foi colocada com a vírgula, com os 2 pontos, houve também uma separação. Deixou o verbo de um lado e o complemento dele do outro. Então, a frase perdeu a correção quanto aí àquela separação proibida dos elementos que estão na ordem direta da frase. Se não pode ter vírgula, também não pode ter outro sinal de pontuação, porque são elementos que estão ali integrados. Então, por isso que essa frase não poderia sofrer essa separação aí com os 2 pontos depois do discute. Então, vejam que nas outras opções, nós temos casos, né, de introdução, de explicação, de comentário, de enumeração, mas a informação que vem depois do discute não é uma explicação, não é um comentário, é um elemento essencial para que você entenda sobre o que o artigo discute. Mas eu não posso chegar para vocês e falar, olha só, pessoal, esse artigo discute. Se eu não continuar, vai ficar aquele vácuo na mente das pessoas, né? E se eu não tiver o contexto, também as pessoas não vão entender. Isso porque o verbo discutir exige o seu complemento, e ele tem que vir diretamente ligado a ele. Não pode haver essa interrupção. Tudo certinho?
Lorena está chegando, estamos vendo aqui os 2 pontos, está tudo certo. Ainda dá tempo de a gente ver muita coisa até o nosso horário de término aqui. E que bom que vocês conseguiram entender. Vocês podem até não ter percorrido todo esse raciocínio, mas vocês compreenderam, já começaram a internalizar que a pontuação, ela busca organizar os elementos dentro da estrutura do texto, tá? Então, veja, não tem nada a ver com pausa da fala, estamos aqui vendo. Isso aqui é uma informação complementar, é uma informação essencial, ela não pode ser retirada. Então, a gente vai usar o sinal de pontuação de acordo com cada um desses contextos. Se não, cada um, né, usaria do seu jeito aí ficaria realmente uma torre de Babel, porque ninguém conseguiria entender o porquê de aquele sinal de pontuação estar sendo utilizado ali e não outro, tá bom? Entendida aí a correção do nosso prazer de casa, vamos às nossas aspas, que, como eu falei, ela é usada no texto acadêmico de uma forma bem específica. É engraçado, né, que as pessoas costumam usar aspas até na fala. Eu não sei se vocês têm, né, o hábito de, às vezes, trazer alguma informação, que aí você faz aquele dedinho, né? Entre aspas, abre aspas, né? Érica faz, né? Então, as aspas, por incrível que pareça, elas são tão necessárias que até quando a gente não está escrevendo, a gente vai lá e usa esse gesto do dedinho, né? Para indicar que ali você está num contexto específico e que aí merece abrir aspas, fechar aspas, né? Vejam que ela tem esse posicionamento, né? Aqui na nossa figura, temos aqui ela voltada para a esquerda, mas ela vai ser usada também voltada para a direita, abrindo, né? Ela tem a volta para a direita e fechando, ela vai ter a volta para a esquerda. E aí, que situação específica nós temos aqui para o uso das aspas? Olha a citação novamente aparecendo aqui. E como a gente já viu que existe a citação curta e a citação longa, no caso das aspas, ela só vai ser utilizada nas citações diretas curtas, tá bom? Os 2 pontos, a gente viu que eles podem introduzir citação direta curta ou longa, mas as aspas só podem aparecer nas citações curtas. Isso é uma norma da ABNT. Então, às vezes, a pessoa quer usar aquela citação, eu já vi muito caso, né, de trabalho formatado, que quer colocar aspas aqui, ó, na citação longa. Então, às vezes, a pessoa coloca aspas, tá, no início e no fim. Por que não se deve usar as aspas? Porque você já delimitou no espaço da folha exatamente onde começa a citação, tá? Começou aqui e terminou aqui, tá? Você já tem esse destaque do trecho dentro da página. Então, não precisa colocar aspas, tá? Porque as aspas vão trazer esse destaque para alguma informação que você queira utilizar no seu texto. Então, as citações curtas é que são o alvo aí das aspas, tá? E também serve para destacar termos ou expressões dentro de um contexto,
assim como você fazer a indicação de uso irônico ou incomum. Geralmente, no texto acadêmico, isso só vai acontecer quando houver lá a necessidade de você se posicionar, né? Ou criticar um determinado autor, alguma teoria, e aí você quer usar um tom irônico em determinadas situações, aí é possível fazer o uso das aspas. Roberto está dizendo aqui que tem uma dúvida, vamos lá. O ponto final fica antes ou depois das aspas? Aí depende de onde ela se situa, tá? A ABNT, ela acabou de reformular aí essa regrinha, porque antigamente você tinha que colocar o ponto da citação, colocar aspas e depois ainda colocar o ponto de que você terminou a sua frase. E isso era mais complexo. Agora, a BNT, ela generalizou, vamos dizer assim. Você só coloca o ponto depois das aspas, tá? Para indicar que você finalizou ali. Então, é o mais comum de ser utilizado, tá? Que é, olha só, o caso que nós temos aqui. Então, temos essa parte daqui, que está entre aspas, que indica o quê? Você resolveu copiar exatamente a frase do Freire. Então, numa citação curta, você tem que indicar que isso aqui não é você quem está escrevendo esse texto. Quem disse essa parte aqui, ensinar não é transferir conhecimento, é o Freire e não você. Então, ó, isso daqui seria o seu texto, você é que está escolhendo citar o Freire, e você, então, copia esse pedacinho do material que você consultou. E para mostrar que esse pedacinho aí não é seu, você coloca isso entre aspas. Então, a citação direta, né, porque você copia, e curtinha, ela sempre vem aí colocada com as aspas, tá? É aquilo que nós vimos. Na citação curta, você tem aspas, na citação longa, você recua o texto na página. Tudo certinho, Roberto? Maravilha. E aí eu tenho só um comentário aqui a fazer com relação a esse uso do sinal que vai anteceder a citação, porque vocês podem observar que aqui, ó, nós precisamos usar a vírgula, tá? Porque isso daqui é uma circunstância, conforme Freire, né, para Freire, então tem que ter essa vírgula aqui sempre, tá? E depois vem aspas. E vocês podem observar que a citação, ela está iniciando aqui, ó, com letra minúscula. Por quê? Você copiou do texto do autor e lá estava com letra minúscula. Então, por isso, a gente vai usar o quê? A vírgula. Lembram que depois da vírgula, você vai usar a letra minúscula. Agora, se lá no texto do Freire, que você consultou, você encontrou a frase dele sendo independente, começando aqui com essa letra maiúscula, você não pode colocar a vírgula não, tá certo? Porque depois da vírgula vem letra minúscula. Aí você coloca os dois pontos. Porque os dois pontos, como você está citando, e a citação inicia com a letra maiúscula, ele é válido, tá? Porque
a gente tem a citação integrada ao nosso texto. Então, se você está dando continuidade aqui ao seu texto, você colocou a vírgula, é porque você encontrou lá no texto do autor a letra minúscula. Ah, mas o meu texto não vai combinar porque ele começa com letra maiúscula. Então, como resolver esse problema? Coloque os dois pontos para você citar efetivamente exato como lá está no texto do autor, tá certo? Então, parece preciosismo, mas a gente tem que entender que depois de uma vírgula, a gente não usa letra maiúscula, a não ser que seja o nome próprio, o nome de uma pessoa, o nome de um lugar, não é isso? Então, como a gente está escrevendo, veja que, ó, começou aqui com a letra maiúscula e está terminando pelo ponto final. Então, isso é uma frase. E depois de uma vírgula, quando a gente, né, se a gente estivesse, por exemplo, tirando essas aspas aqui, ó, vocês conseguem visualizar bem que o ensinar está com letra minúscula depois da vírgula, tá? Então, isso seria a sequência. Então, se você colocou as aspas, você só está aqui indicando que essa continuidade não é sua, é do texto que você consultou. E aí, para ter a fidelidade ao texto do autor, porque você também não pode ir lá no texto do autor, ele escreveu com letra minúscula, mas eu vou colocar com letra, ele colocou com letra minúscula, mas eu quero colocar com letra maiúscula, ou vice-versa. Você não pode fazer isso, tá? Você tem que ser fiel ao texto que está sendo utilizado como fonte da sua citação. Então, se tiver com letra maiúscula e você estiver num contexto como esse, aí usa dois pontos, que é o mais adequado. Tudo certo até aí, pessoal? Estamos conseguindo avançar com o uso. Como eu falei, parece preciosismo, mas é a forma adequada de você dar continuidade à construção do seu texto. Então, voltei, deu uma queda aqui na minha internet. Eu acho que eu caí por alguns segundos aí. Tinha travado, né? Voltei, então. Foi uma instabilidade aqui na minha conexão, que ficou tudo parado. Eu falei, tem alguma coisa errada. Nossa, que susto, né? Eu também fiquei aqui. Vamos ver se vai voltar. Mas estou aqui para a gente continuar a aula. Vamos lá. Estava falando sobre as aspas para indicar que você está destacando um determinado termo ou uma expressão. Ou seja, você quer fazer referência a esse termo ou uma determinada expressão. Então, por exemplo, o termo que vai indicar o conceito, né? Então, você tem aqui, ó, o conceito de resiliência é central na psicologia positiva. Ora, você quer mostrar que estamos falando desse conceito. E aí você pode usar as aspas para poder destacar que é esse termo ao qual você se refere, tá? Então, é para que haja, em relação ao leitor, a visualização exata ali da palavra que você se refere. E, às vezes é uma expressão, né? Vamos dizer que fosse uma palavra que
seria uma expressão, é quando tem mais de uma palavra, né? Então, você poderia colocar também entre aspas. É muito utilizado no texto acadêmico quando você está trabalhando com conceituação. Então, por exemplo, no capítulo de fundamentação teórica dos trabalhos acadêmicos, né, seja ele a monografia ou o artigo científico, é muito comum você ter que explicar os termos específicos da sua área de conhecimento. E aí, quando você se refere especificamente a eles, você coloca entre aspas, é uma das possibilidades. A BNT ainda oferece a possibilidade do itálico ou do negrito, tá? Então, no texto digitado, é muito comum a gente encontrar o itálico para dar essas informações. Mas o que cada manual indica, né, é que vai valer. De maneira geral, a gente usa as aspas para poder indicar esse destaque do termo e vai usar o itálico quando esse termo for estrangeiro, certo? Quando não é de origem da língua portuguesa, que é o nosso caso. Aí você, em vez de colocar entre aspas, você vai colocar em itálico, tá? O último caso é o negrito, tá? Porque o texto acadêmico, ele evita marcações muito chamativas, né? Então, geralmente você usa aspas para esse caso e o itálico para os termos que são de natureza estrangeira. Então, como a palavra resiliência é da nossa língua, né, do nosso idioma, então use aspas. Se fosse uma palavra, por exemplo, na psicologia usa muito o aware, né? Que é essa questão do comportamento, então vai escrever essa palavra e usaria em itálico, por exemplo, para destacar que ela, né, não é da língua portuguesa. Você destaca e ainda informa que é estrangeira. Veja que esses detalhes são importantes porque eles são informações específicas dentro do texto que está sendo digitado para publicação. E o terceiro caso das aspas é quando você tem esse tom irônico ou quando você está usando aquela palavra num sentido incomum, tá? É aquele que a gente faz na fala, ó, abre aspas. Aí você diz lá, né, por exemplo, aqui, o aluno apresentou um trabalho original, né? Um trabalho original. Aí quando você faz assim, você está tendo a ideia de mostrar para o leitor, no caso aí, né, é que você está sendo irônico. Ó, um trabalho original que, curiosamente, era idêntico ao de outro colega. Então, o trabalho, na realidade, né, não era original, há um tom irônico aqui, e aí essa marcação é para que a pessoa que leia já comece, né, a entender que o significado de trabalho original não está sendo, né, o literal, né, o que a gente conhece. Marciele está dizendo aqui, está vendo outra aula, ocorreu uma dúvida com relação a isso aí, que legal. Ah, maravilha, Marciele, viu? É bom a gente poder dialogar aí, né, com as informações. Então, agora está esclarecido, isso é ótimo. Fazer uso no texto acadêmico. Então, quando a gente utiliza os sinais de pontuação, veja que a gente está sempre organizando, está sinalizando, está chamando a atenção do leitor para alguma estrutura específica. Por isso que eles são necessários. Tem gente que hoje não quer mais usar os sinais de pontuação porque acha que eles são desnecessários. Ah, isso aí é perda de tempo. Aí nas redes sociais, por exemplo, a gente vê muita publicação em que as pessoas simplesmente, né, se desfazem ali dos sinais de pontuação. E aí, às vezes, pode haver uma interpretação equivocada,
pode arranjar um problema, né, com ruído aí da comunicação, até mesmo de uma ofensa, dependendo, né, uma situação constrangedora. Isso, então, sendo feito no texto acadêmico, a gente tem que prestar muita atenção para não mudar o sentido daquilo que a gente está colocando ali como informação, porque o texto acadêmico, ele divulga a ciência, né? E veja que a gente faz essa separação, isso aqui é meu, isso aqui é do autor que eu consultei, olha, isso aqui é um sentido irônico, olha, eu estou destacando esse termo, então tudo isso vai aparecendo na elaboração do texto. E aí, só para vocês poderem observar, né, como é que a gente usa muito na citação curta os dois pontos e as aspas, como eu até tinha mostrado para vocês antes, né? Veja aqui, ó, que nós temos o elemento que vai indicar o que o Foucault afirmou, né? E como você não vai ser assim o portador direto, né, no sentido de que você que vai dar o que ele falou, você coloca os dois pontos, aí abre as aspas, tá, para poder dizer, olha, isso aqui não é meu, é do Foucault, tá? O saber está ligado ao poder e não à verdade. Então, os dois pontos estão aqui com a função de introduzir a citação, e as aspas delimitam exatamente a fala do autor, a escrita lá que você copiou, tá? Então, é importante que a gente saiba quando começa, quando termina, né, para poder a gente organizar aqui. Olha o uso dos dois pontos e das aspas aqui no texto, né? É o que eu gostaria de vocês, que vocês prestassem atenção e me dissessem exatamente onde vocês colocariam os dois pontos e as aspas aí no texto que está sendo colocado, que na realidade é uma frase, né, que pode ser organizada para que a leitura seja facilitada. E aí eu gostaria que vocês me indicassem onde apareceriam aí os dois pontos e as aspas. Tempinho aí para vocês.
nós temos algumas possibilidades, tá? Inclusive de mudar a estrutura do texto para que ele fique menos repetitivo, né? Então, por exemplo, vocês conseguem perceber que, basicamente, do jeito que ele está aqui, não haveria necessidade de usar 2 pontos, tá? Porque nós teríamos aqui, ó, um texto que segue. Por exemplo, a gente viu, ó, o verbo informar, ele exige um complemento. Alguém informa alguma coisa a alguém. Nesse caso aqui, o Silva informou alguma coisa, que o termo empatia é muito usado na área da saúde. Então, isso é o que ele informou. Então, se lembra daquele caso do exercício do prazer de casa? Se é continuidade do verbo informar, no sentido de que é o complemento dele, você não pode usar 2 pontos depois dele. E também não pode usar depois, porque o que ele estaria indicando, o termo empatia é muito usado, que e declarou. Quando você coloca os 2 pontos depois do que, ele vai indicar as 2 coisas que estão acontecendo em relação ao Silva. Ele informou que o termo não sei o que e que declarou. Não é essa a informação que está sendo apresentada aqui, tá? Então, o que a gente pode observar é que dessa forma não haveria necessidade de 2 pontos. Coloquei a pegadinha para ver como é que vocês estavam utilizando o repertório lá do prazer de casa, porque o declarar está na mesma situação. Quando declara, né, o Silva declara, ele declara alguma coisa. Então, declarar exige complemento. Qual é o complemento? Que a ciência é fundamental para o progresso. Eu sei, coloquei todo mundo aí numa situação de pegadinha, que era só para a gente poder recuperar aquela informação, para vocês entenderem o que é a citação, o que é o esclarecimento e o que é complemento do verbo, tá? Que não pode ser confundido. Aí, o máximo que vocês poderiam colocar aqui é o termo, a palavra empatia. Não é nem o termo, é a palavra em si, empatia, entre aspas, tá? Como a gente colocou aqui, ó. Veja que a gente só coloca as aspas para separar a palavra em si, que representa o conceito com o qual se está trabalhando ali no texto. Então, é somente a palavra que vai receber as aspas. Então, nesse caso, a palavra empatia viria entre aspas. Ah, Mônica, mas eu queria usar uma outra estrutura, tá? Eu, por exemplo, estou usando a frase aqui, ó, a ciência é fundamental para o progresso, como uma citação. Aí, se isso fosse uma citação, como é que a gente utilizaria aqui a pontuação? Dessa forma aqui, ó. Estou trazendo aqui uma possibilidade de você ter aí o uso das aspas para a segunda parte. Veja que na primeira não daria para usar 2 pontos, porque o que viesse depois desses 2 pontos seria coisa informada, tá? Ele só informou que o termo empatia é muito usado na área da saúde. Depois ele declarou, então ele fez uma coisa, depois fez outra. Então jamais eu poderia trocar como eu fiz aqui com o declarou,
tá? Então, se eu cortasse aqui o que e botasse 2 pontos, tudo que viesse depois é o que ele informou. E a gente não tem, ó. Aqui, ó, e declarou já é outra informação. Então, eu tenho a primeira parte, informou que o termo empatia é muito usado na área da saúde e declarou. Se eu, claro, tivesse aqui a citação, se essa parte final do texto fosse exatamente a maneira como o Silva escreveu lá no texto dele, lá na página 67. Aí você poderia colocar 2 pontos e essa parte, que é uma citação curta, você colocaria aqui entre aspas para indicar que ali você teve a retirada do texto do autor. Aí sim, tá? Mas se não houve essa possibilidade, aí a gente teria que manter essa mesma configuração aqui e só colocar aqui, ó, as aspas referentes à palavra empatia, e o restante continuaria da mesma forma. Ficou clara agora essa ideia do que é complemento, explicação, comentário e o que é, né, toda essa configuração do verbo, né? Então, complemento é do verbo, comentário e explicação é da estrutura do texto, tá? Érica caiu, todo mundo caiu, né? Então, pessoal, como a gente está aqui já no final da nossa aula, eu quero deixar com vocês aí o prazer de casa com essa questão, tá? Em qual opção o uso dos parênteses está inadequado segundo a norma culta da língua portuguesa, que é aquela que rege aí o texto acadêmico, que a gente tem que estar com esse rigor, né, bem apurado na hora de construir os textos. E aí, eu vou deixar essa questão para vocês pensarem e na próxima semana a gente conversa sobre o uso dos parênteses, corrige o exercício. E lembrem-se, na próxima semana é a nossa última aula. Conto com vocês todos aqui para que a gente possa fechar com chave de ouro e levar o brinde do nivelamento, que é o certificado de atividade complementar de 30 horas, tá? Com a frequência em dia, nós vamos ter aqui um fechamento perfeito. É isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Boa aula para quem vai ter aula aí à noite. Aqui a semana seja bastante produtiva, leve, né? E que na semana que vem vocês estejam aqui com muita vontade de aprender e a gente fechar esse conteúdo aí sobre pontuação. Érica falou que o brinde é o conhecimento. Que bom, maravilha. Assistir o celular ruim é. Obrigada aí pela participação de vocês, pelos comentários carinhosos que vocês sempre deixam aqui para mim. Eu agradeço e me despeço. Até a próxima.